Boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa reunião pública a respeito da USJ aqui no município de São José. Quero agradecer a presença da doutora Márcia Arende, do doutor Christian Oliveira, também da doutora Ana Paula Fischer, doutora Márcia é promotora de justiça, o doutor Christian também promotor de justiça, e a doutora Ana Paula é defensora pública. Agradecer a presença do professor Juarez Perfeito, do professor Isair Cel, do José Edson Azevedo, que é aluno da USJ, da Jumiri Zanetti também, que representa o sindicato nesse momento, e agradecer ao vereador André Gesser, o vereador Francisco, o vereador Sanderson, o vereador Marcos, o vereador Rodrigo, o vereador Mauro, o vereador Binho, o vereador Tessário, o vereador Matson, o vereador Cidade, também pela presença nessa reunião pública. Também tem outros professores da USJ, outros alunos, mas a gente fez uma conversa que nós teríamos representantes na tarde de hoje, né? Porque a nossa reunião é de 1h30 e a gente precisa avançar no processo. Então, conforme foi conversado agora, eu gostaria de passar a palavra, então, para um dos dois professores que vão fazer uso da palavra, em nome da USJ, ou o professor Juarez Perfeito, ou o Isair, que podem fazer uso da tribuna. Professor, o senhor tem 5 minutos para fazer uso da tribuna, por favor, se assim desejar. E depois o professor Isair, ou também, como vocês decidirem. O senhor já está familiarizado com a... Pode tirar a máscara. Boa tarde a todos. Em questão de tempo, vou ser extremamente sucinto. Estamos aqui para termos uma conversa e agradecemos muito a essa casa e aos representantes dessa casa aqui presentes para que intermediasse essa nossa conversa, assim como o MP, com a presença do Defensoria Pública, do sindicato e os nossos colegas e alunos aqui. O fato, de forma bem sucinta, é o seguinte: em função de uma recomendação do MP, a qual foi prontamente aceita, sem qualquer defesa ou discussão, pelo nosso executivo municipal, né? Apesar do MP conceder 180 dias para uma resposta, a resposta não levou 180 minutos, talvez. Então, esse é o questionamento. Já em outras oportunidades, apresentamos algumas contra-argumentações a respeito da recomendação do MP. Mostramos ali, por números e argumentos fundamentados, que as alegações para a recomendação do descredenciamento do SJ não têm fundamento. Principalmente duas. Foi a questão de custos, e a segunda, uma suposta possível recomendação do Conselho Estadual da Educação, a qual ainda não se manifestou, isto é, não veio fazer toda essa análise, essa visita, como chamamos, o SJ, para recredenciamento ou não. Com base em suposições, se o Conselho Estadual decidisse tal coisa, né, verificasse tal situação, então deveríamos ser fechados, extintos, né? O questionamento no momento aqui a respeito das recomendações é se cabe ao MP tomar para si as competências legais do Conselho Estadual de Educação. Tá? Outra questão é custos. Sempre baseados em discurso, nunca em números. Tá? E se esses custos são altos ou são baixos? Bom, estamos fazendo um cálculo rápido, só para dar início à nossa discussão, que o custo anual do SJ, que não conseguimos separar a questão orçamentária do SJ e da fundação, que é fundamental, os senhores que são fiscais do Executivo, né? Seria interessante saber isso, para saber se há fundamento ou não há fundamento na questão de custos. Né? E de forma bastante grosseira, apenas para provocar uma discussão a respeito dos custos, eu creio que não chega a 6 quilômetros de asfalto o nosso orçamento anual.
Por que essa comparação um pouco esdrúxula? Para que tenhamos a noção, a percepção, a sensibilidade a respeito desse valor. É muito, é pouco, vale a pena, não vale a pena. O número absoluto não diz nada. Temos que fazer uma comparação relativa a outros valores. Então, essa é uma questão. Vamos conversar sobre custos. Para isso, temos um professor aqui, especialista nisso, e também com toda a documentação, cuja fonte não é da nossa cabeça, é do portal da transparência. Está lá, é uma única fonte. Vamos conversar sobre isso. Okay? Voltando à questão do Conselho Estadual de Educação, que creio que o representante vai chegar ainda, né, presidente? Ele, com mais propriedade, vai falar sobre isso. O Conselho também não vai determinar nada, independente da sua análise da visita. O Conselho vai aconselhar, por isso que é conselho. Okay? Pode aconselhar um monte de coisas. Porém, de forma histórica, desde a criação do SJ, sempre recebemos de forma periódica a visita do Conselho, que isso é prática. É a função do Conselho. Na pior das hipóteses, se a instituição não está atendendo seus critérios legais, vai haver um ajuste de conduta ou um termo equivalente, como já ocorreu, como ocorre em toda a instituição. Jamais o Conselho vai dizer, tem que fechar. Não é o objetivo deles isso. Agora, qual é o real motivo? A nossa principal pergunta é, qual é o real motivo? É um suposto conselho do Conselho Estadual? Ou é questão de custos? Ou é uma questão política? Se for uma questão política, e se estiver dentro da legalidade, simplesmente esse agente político assuma. E não tente, ao final, transformar as vítimas em culpados. Que o culpado dessa situação são os professores. Alguns que estão reivindicando plano de cargos e salários, que é um direito. Tanto é direito que toda visita do Conselho Estadual de Educação, a nossa instituição, no relatório, coloca essa necessidade. Então, como transformar as vítimas por exercer o seu direito em culpado? Não, vamos fechar por causa de vocês. Não. Queremos o seguinte, saber exatamente, porque foi uma decisão que não foi sequer consultado, sequer informado qualquer comunidade universitária. Alunos, professores, servidores. Foi uma decisão unilateral e foi decisão. Tanto é que tem uma nota oficial da prefeitura. Não foi uma intenção ali já estava tudo definido. E como nós, professores, fomos tratados? Não, fiquem tranquilos, porque os seus direitos trabalhistas serão atendidos. Isso aí é o mínimo. Falar que, fiquem tranquilos, porque o direito trabalhista, vocês vão receber tudo certinho, nos ofende esse tipo de resposta. Seria muito mais politicamente correto assumir o seguinte, olha, não é de nosso interesse, como é o discurso oficial, que não é nossa obrigação, por questão de custo. Tudo bem, assuma isso, com o ônus e o bônus político. Porque no seguinte aperto político, aperto orçamentário, qual vai ser a instituição pública municipal não obrigatória, entre aspas, que vai ser a bola do momento? Será o Horto Florestal? Será a Guarda Municipal? Ou vai ser o quê? A parte do esporte? Ao final, o município só vai arcar com o orçamento para as questões obrigatórias constitucionais? É isso? E mais, não estamos falando aqui de 1.000 alunos, os atuais, e sim os próximos. Qual vai ser esse número? Infinito? Se a instituição se perpetuar. Não estamos falando de 1.000 alunos, 1.000 famílias. Inclusive, me causa espécie, e ex-alunos nossos, egressos, que fazem parte dessa casa,
deveriam, desde o primeiro momento, estar sentados aí, onde os senhores estão. Me entristece, porque são nossos egressos, jovens, com novas ideias, mas rapidamente participam das velhas ideias. Isso é a questão que me entristece como professor desse colega de vocês. Deveriam estar aqui, na linha de frente, na nossa trincheira. Mas cada um com seus interesses. Recebendo o comunicado do tempo, então, eu creio que devemos conversar aqui sobre os dois principais argumentos. Primeiro, tomando para si competências de outro órgão. É o Conselho Estadual, que vai aconselhar. E ainda nem aconselhou. Vai aconselhar. Após a visita em loco. É assim. Segundo, custos. Vamos ver. Vamos conversar sobre custos? Vamos abrir essa caixinha? Vamos analisar o orçamento? Onde está o custo? Está na atividade fim? Salário de professores? Ou na atividade meio? Salário do pessoal da fundação. E a fundação, para encerrar, presidente? E a fundação? Por que temos fundação? Um dos principais motivos para criar uma fundação, para ser mantenedora e mantida, é a captação de recursos, para não vir todos os recursos do cofre público. Desculpa, professor, é porque a gente tem bastante pessoas para conversar encerrar. ainda. Então encerramos. Tá? Se eu puder concluir o seu raciocínio, eu agradeço. Vou concluir o raciocínio dos recursos que deveriam ser captados ao longo dos anos, 12, 13 anos. Vamos solicitar qual é o valor que foi arrecadado. Essa é a principal função. Porém, poderemos pedir outro documento? Qual ata de qualquer tipo de reunião, qualquer portaria assinada até hoje, que trouxe algum benefício para o professor, para o aluno? Vamos fazer esse desafio. E aqui está lançado o desafio da gente centrar a nossa conversa nesses dois temas e talvez solicitar uma maior transparência no portal da transparência. Obrigado, presidente. Obrigada, professor Juarez. Quero agradecer a presença do vereador Ranito da Silva. Obrigada, vereador, também. E justificar a ausência do vereador Romeu Vieira. Ele está gripado em casa, preocupado de vir aqui, né? Gripado nesse sentido, vai para o médico hoje para, de repente, vai fazer também o exame do Covid. Passar a palavra agora para o professor Isair. Isair, por favor, pode usar a tribuna por até 5 minutos, tá, Isair? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na Câmara Municipal, com os novos colegas, representantes do MP e demais colegas, professores e alunos. É muito bom essa participação nossa aqui na Câmara dos Vereadores, porque é a Casa do Povo. E ressalto que a USJ nasceu por lei representante, né, que foi criada na Casa do Povo. Então, nada mais justo de nós discutirmos a continuidade do SJ onde ela foi criada. Porque penso eu que, uma vez criada por nossos representantes do povo, por vontade da comunidade, né, os senhores representam a comunidade. Eu costumo dizer na minha aula de contabilidade pública que quando nós elegemos os nossos representantes, são eles que vão fazer as leis orçamentárias e nós damos a caneta para eles nos representarem. E nós estamos aqui então discutindo isso e penso eu que, uma vez criada a USJ por lei, deveria mesmo também, na extinção, ser motivada aqui onde foi a sua criação e não ter motivação fora. Ajustes devem ser feitos. Eu, como fui contador público, sempre prestei contas também ao Tribunal de Contas, e quando vinha algumas restrições, a gente ia atrás para sanear aquelas restrições. Da mesma forma, vejo que, se o SJ está passando por alguma restrição, tem uma pendência, primeiro eu quero ressaltar que não foi por conta de servidores, professores, e nem também por conta de alunos, que vêm pagar o preço agora, no caso, se for o descredenciamento. Mas deve ser responsabilizado, então, a direção da mantida e da mantenedora, por
descumprirem alguns fatos que não estão de acordo agora, que vêm ser questionados. No entanto, tudo que é questionado pode ser revisto, como o professor Joris falou, através de termo de saneamento ou outro objeto qualquer, mas que possa ser revisto para ter continuidade, uma vez que os recursos aplicados mostram que são recursos muito pequenos, muito baixos, 0,48 da receita líquida. E quando eu falo receita líquida, já foi descontado o Fundeb. E quando nós falamos de Fundeb, dá de pensar que nós temos as receitas vinculadas. Na contabilidade pública existe, né, pela Lei 4.320, e o balanço financeiro ele mostra muito bem isso, das receitas vinculadas e as receitas ordinárias. Receita vinculada, só que as receitas vinculadas à educação, à saúde, que não pode mexer. Se mexer, o Tribunal de Contas ele glosa a sua prestação, né, e o prefeito pode ficar até inelegível, pode sofrer até impeachment, né, votado aqui na casa, por conta de não atender à legislação federal. De formas que vimos que, mesmo fazendo parte da função 12, que é a educação, e a subfunção, que é a educação superior, mas esse recurso tem saído, né, pelo menos acredito que tenha saído dos recursos ordinários, de livre movimentação do prefeito. Ou seja, ele pode aplicar em educação, como pode aplicar em esporte, em cultura, em asfalto, como falou o professor. Sendo que os recursos, então, da educação infantil, da educação fundamental, eles estão garantidos por ser recursos vinculados, estão reservados. E se nós buscar no portal de transparência esses recursos, nós vamos ver muito bem que nos últimos 6 anos, onde eu fiz a consulta, de 2015 até agora, vimos que a prefeitura, né, e eu aqui em oportunidade com o prefeito, e outra oportunidade já tive também com a doutora Márcia, no Ministério Público, eu falei que é louvável que o prefeito sempre tenha aplicado mais, ou a prefeitura, quem esteve à frente, né, da prefeitura, sempre aplicou mais em educação básica. O mínimo é 25, tem aplicado 26, 27, 28, sempre aplicou mais, ou seja, não faltou recurso para a educação básica, educação fundamental. Não faltou recurso para a saúde, que tem que aplicar 15% constitucionalmente. Sempre aplicou mais, aplicou 20, 25, sempre aplicou mais. Está lá no portal de transparência, é só pegar os relatórios, certo? E também no Fundeb. Os recursos do Fundeb são recursos também vinculados, né, a pagamento do magistério. Mínimo 60%, sempre aplicou 90%, teve um ano, acho que foi 2015, aplicou até 101%, além dos 60%. Certo? Então não falta recursos. De formas que os 5 milhões e pouco, 5 milhões e 400 em média desses últimos 6 anos, que é aplicado no SJ, são recursos que a gente talvez não consegue mensurar, professor Juarez, como quilômetro de asfalto, como uma quadra de esporte. Mas a gente consegue mensurar olhando na felicidade das pessoas que, por fazer um curso superior, tiveram essa oportunidade. Isso não é objeto de colocar em relatório. Dizer que o José, o João, a Maria está feliz da vida e que melhorou a sua condição social, a sua condição de vida, por estudar no SJ, ter a oportunidade de melhorar seu emprego. Como nós temos egressos com muitas empresas de escritório de contabilidade, em função de destaque em órgãos públicos, gestores, gestores, e também contadores, auditores em órgãos públicos formados no SJ. Professores em redes municipais, ensinantes, ou seja, nós não só dando o peixe, mas ensinando a pescar. Isso é gratificante. Isso não tem valor, não tem na página da prefeitura é difícil mensurar isso. No portal de transparência não se coloca isso, mas isso está impregnado na sociedade. Faça uma visita ao SJ, fale com nossos alunos, fale com um deles, pegam lá por amostragem, fala por amostragem por curso, para ver a satisfação de que é estudar no SJ e gratidão por o município oferecer esta oportunidade. Não vamos deixar morrer essa oportunidade. Vamos proporcionar para que isso continue e que nossos alunos possam trazer cada vez mais recursos para o município e se desenvolver cada vez mais como pessoa, como sociedade, como ser humano, como família, proporcionar isso. Obrigada, professor. Obrigada. Passo a palavra agora para o José Edson Azevedo. Ele é aluno da USJ, e vai fazer uso da palavra nesse momento, por favor. Ele representa os acadêmicos da USJ. Já está ligado, todos estão me ouvindo. Desculpa o nervosismo, sou acostumado quanto os professores.
Então, boa tarde a todos, boa tarde, presidente da mesa e todos os parlamentares que aqui estão. Ô, José, só quero registrar a presença do vereador Nardi Arruda. Obrigada, vereador. Por favor, pode continuar. Tranquilo. Vou tentar trazer um pouco desse sentimento que nós, alunos, estamos tendo perante essa decisão de fechamento da USJ. Eu sou aluno do segundo semestre de ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Por muito tempo, tentei fazer uma faculdade pública, nunca consegui, visto a concorrência abrangente que temos em outras faculdades aqui da região, tipo UFSC, UDESC, e também na FMP aqui na Palhoça a gente tem alguns cursos que não são ofertados no período noturno, como a vantagem da USJ. E aí, ao estar feliz no ano passado por ter ingressado, e começar esse ano, recebo no início do segundo semestre a seguinte notícia: você vai perder sua vaga como aluno de escola pública e vai ser transferido para alguma instituição de ensino. Qual? Não sabemos. Qualidade não se comprovada ainda, nem uma mera especulação de qual seria. E aí a gente, como alunos, pergunta: mas como isso? Vamos todos para ruas, vamos todos se manifestarmos. Para quê? Para entender o que está acontecendo, porque durante esses 17 anos da USJ existentes, nunca foi visto os pontos que estão na recomendação do Ministério Público. Que ela não foi feita nesse período, não foi feito nesse ano, não é uma coisa atual. Porque as gestões anteriores nunca fizeram nada, nunca tomaram uma providência. E aí a gente vem, ao longo desse segundo semestre turbulento, tentando conciliar a rotina de estudos, muitos trabalhos, até acho que todos receberam o folheto com os indicadores aqui, que grande quantidade, só deixa eu pegar aqui, 54% dos alunos da USJ trabalham 40 horas semanais, ou seja, além do trabalho, tem o estudo no período noturno, que é uma vantagem para nós. E além disso, estão lutando agora, perdendo às vezes horas de trabalho, saindo, para poder reivindicar um direito que adquiriram quando passaram no vestibular. Além disso, o povo josefense é o maior beneficiário pela USJ. Quantas pessoas aqui teriam condições de entrar numa UFSC, tendo nós todos estudados no colégio público e não tendo capacidade financeira para a gente poder fazer um vestibular, um cursinho pré-vestibular para poder arrolar. Eu não tenho os dados indicativos, eu tentei achar os dados socioeconômicos, por exemplo, de cursos como o UFSC e o UDESC, para saber quantos % de lá têm o mesmo, como é que eu posso explicar, o mesmo nível social dos alunos da USJ. Digamos assim, que 80% estudaram em escola pública, uma boa parcela tem uma renda até R$ 3.300 e a família mora com a gente. Não temos esse dado. Além disso, o prefeito, junto ao Ministério Público, simplesmente um indicou, o outro acatou, e ao conversarmos com ele essa semana, ele disse: não, temos uns dados todos torcidos. E aí fica mais a pergunta para a gente: como que ele chegou a esses dados? Qual é a fonte de informação oficial que ele usou? Porque se a gente trouxe dados extraídos do próprio portal da prefeitura e dos próprios dados do MEC, que é dado público da USJ, como é que ele não verificou isso para saber que os dados que ele tem estão distorcidos, sabe? A gente queria também entender por que a mantenedora da USJ, a Fundeg, ela ora faz um discurso para um lado, ora faz para outro, ora a gente fica sem entender. Prometeu na primeira vez que falou com os alunos que iriam falar com cada curso individual sobre a transferência e nunca deram resposta, porque foram sabatinados e não tiveram resposta. Então a gente tem muito mais perguntas hoje do que respostas concretas, E a gente, como aluno, como interessado, e não só por nós, por todos que podem vir,
A gente quer entender exatamente, isso é motivação mais política ou ela tem dado fundamental? Tem dado fundamentado. Ela tem uma questão mais, como eu posso colocar, embasada, porque assim, se o percentual é obrigatório, a gente estaria extrapolando, tem os dados de quantas crianças estão na rua porque a USJ está sendo funcionado, tem um planejamento de quantos anos eles precisam dessa verba que hoje destina ao USJ para colocar as crianças, que é a obrigação do município, dentro de uma creche. Isso dado vem de agora ou ele já vem de muitos antes? Como o professor Isair falou, o município sempre investiu mais do que a cota mínima de 25%. Por que então isso não está suprindo toda a necessidade do povo josefense? Será ineficiência? Se tu puder concluir, eu agradeço. Então tá. Aí a minha dúvida é, será que é ineficiência na gestão e administração desse recurso? Ou é os alunos que têm que pagar agora por esse preço? Agradeço. Obrigado. Obrigada, José. Passo a palavra agora para a Jumeri. A Jumeri representa o Sindicato dos Trabalhadores Municipais. A Jumeri também tem até 5 minutos na tribuna. Depois eu passo a palavra para a doutora Ana Paula, que é defensora pública aqui do município de São José. Tá, fica de máscara, tá? Boa tarde a todos, a todas e a todos que estão aqui, que estão nos assistindo pela TV Câmara. Bom, vou tentar ser breve nos meus 5 minutos. A manutenção da USJ nada mais é do que uma decisão política. Nós estamos aqui na Casa do Povo, que é a Câmara de Vereadores, e vocês, vereadores que estão aqui, vocês têm a obrigação e a responsabilidade de acompanhar as contas públicas. Inclusive, hoje à noite tem a prestação, do segundo quadrimestre, das metas fiscais. E vocês sabem, porque vocês acompanharam o primeiro quadrimestre, de que o município de São José nunca esteve tão bem financeiramente. Nunca. Tanto que é uma luta do sindicato, todos os anos na database, de brigar pela reposição do INPC, e nós sempre estamos no limite de alerta, em 51%, em 52%, em 53%. No entanto, este ano o limite está em 44%, nem 45%. Então o problema, meus senhores e minhas senhoras, não é dinheiro. O argumento utilizado pelo Ministério Público é de que precisa investir em vagas de creche. Pois bem, este percentual que é utilizado para investir na USJ não é retirado dos 25% da educação. Eu sou professora de geografia, não sou de matemática, nem contadora. O professor Isair falou com propriedade. Então, o problema não é a questão das creches, elas não estão deixando de ser construídas porque o SJ está retirando dinheiro que deveria ser destinado à educação infantil. Não. Isso é fato. Então, qual é o problema? Não tem recurso? Recurso tem. Investir numa universidade é despesa? É gasto? Ou é investimento, meus senhores e minhas senhoras? Uma universidade, numa conjuntura como nós estamos, de desemprego, de falta de possibilidade desses jovens trabalharem, vamos fechar uma universidade? Tem dados científicos que mostram que o trabalhador que tem a graduação, que tem nível superior, ele ganha consideravelmente o salário acima de quem não tem nível superior. Então, o que justifica, senhor prefeito, fechar uma universidade neste momento? Esse é um ponto, a questão dos recursos. Então, tem recursos no município. O outro ponto é o credenciamento. A questão de não ter cursos suficientes para ser
um centro universitário. Pois bem, os professores já conversaram com vocês, vereadores, aqui em outros momentos, que não há problema da comunidade acadêmica se, por acaso, o centro universitário for transformado em faculdade. Não há nem prejuízos. Então, por que não discutir isso? O que a gente não sente da parte do Executivo Municipal é uma vontade de manter a única universidade pública municipal de São José aberta. E por isso que a comunidade acadêmica, os professores, os alunos esperam que esta casa, que os vereadores assumam essa bandeira de defesa da manutenção da USJ. Eu colocava para o vereador Binho há pouco tempo, antes de começar a reunião pública. Será que a comunidade toda de São José sabe que a universidade vai fechar? Eu duvido. E digo para vocês, hoje eu peguei um Uber, morador de Forquilinhas. Ele prestou vestibular para o USJ. E ele me disse isso porque eu falei que hoje à tarde teria uma reunião pública aqui para discutir o fechamento do USJ. E ele disse que na época ele não conseguiu passar. E ele ficou espantado pelo fato de a universidade fechar. Ele, como muitos moradores de São José, esperam que vocês, vereadores, defendam esta casa, a continuidade da universidade aberta, oferecendo cursos, e não é pensando só nos alunos atuais. Vou concluir, presidente. A questão não são os alunos atuais, gente. O problema não são os alunos atuais. O problema são aqueles que estão lá na pré-escola hoje, lá no 9º ano, lá no 3º, que não terão a possibilidade de uma universidade pública aqui em São José. Então é uma decisão política e cabe a essa casa defender a manutenção da USJ. Obrigada. Quero agradecer a presença do vereador Crislan. Obrigada também, vereador Crislan, pela presença. Eu passo a palavra, então, agora para a doutora Ana Paula Fischer, ela é defensora pública aqui do município de São José. Se a senhora quiser fazer uso da palavra também, fique à vontade. Funciona, é só ele libera lá e a senhora liga ali. Boa tarde a todos e a todas. Eu cumprimento a presidente dessa casa e, em seu nome, eu estendo os cumprimentos a todas as autoridades e a todos os presentes. Parabenizo também esta casa por sempre promover um diálogo democrático de questões importantes, especialmente no dia de hoje quanto ao futuro da USJ. Bom, tão logo a manifestação do município de São José quanto ao descredenciamento da USJ, professores e alunos procuraram a Defensoria Pública, que, muito preocupada com a questão, abriu o procedimento imediatamente para apurar os fatos, considerando o impacto que essa decisão causa no direito à educação na região, e especialmente em relação à população de baixa renda, tendo em vista que a instituição garante 70% de suas vagas a alunos oriundos de escola pública, e que, segundo o questionário socioeconômico, produzido pela própria instituição, mais de 40% de seus alunos possuem renda familiar de até 3 salários mínimos, e mais de 90% são oriundos de escolas públicas do estado de Santa Catarina, o que demonstra que o seu funcionamento é imprescindível para promover a inclusão social e também para promover possibilidades de ampliação de vidas a pessoas de baixa renda. O que atrai, portanto, a atribuição e atuação da Defensoria Pública na promoção, na sua missão mais ampla de proteger os direitos fundamentais à população. A fim de apurar os fatos e averiguar a legalidade e constitucionalidade da decisão administrativa do município de São José, a Defensoria Pública requisitou, e diga-se aqui, requisitou informações ao município de São José, a fim de entender melhor a situação, e o município simplesmente negou o fornecimento dessas informações sob o argumento de que elas estariam relacionadas à gestão governamental e que, portanto, não estariam amparadas pela Lei de Acesso à Informação. E aí a gente já verifica alguns problemas. Quando o município ele não respeita o direito à requisição da Defensoria, que é uma instituição
garantida por lei para garantir os direitos fundamentais, ele está impedindo justamente a defesa dos direitos da coletividade. Além disso, o não franqueamento a essas informações não ofende apenas as prerrogativas da Defensoria, mas ofende também toda a sociedade, porque toda a coletividade tem o direito a ter essas informações, tem o direito à total transparência do processo de tomada de decisão administrativa que possivelmente levará ao descredenciamento da USJ. Então, diante de tal contexto, nós impetramos um mandado de segurança para termos garantido esse direito às informações. É certo que também no nosso procedimento, nós também requisitamos informações ao Conselho Estadual de Educação, que prontamente respondeu às nossas informações e mencionou que jamais encaminhou nenhum tipo de orientação pelo encerramento das atividades da USJ, que também se manifestou pela possibilidade de manutenção das atividades, caso haja possibilidades e reclassificação da sua modalidade de atuação, e também manifestou que, em caso de pedido de descredenciamento por parte do município de São José, a atuação fica vinculada a esse pleito, o que demonstra que essa decisão do funcionamento ou não da instituição de ensino está a cargo exclusivamente de uma decisão do município de São José. É claro que a Defensoria ela não desconhece a possibilidade do administrador fazer um juízo de discricionariedade a ponto de analisar a conveniência e oportunidade de manter a instituição de ensino em pleno funcionamento. Mas é claro que todo ato administrativo ele é passível de controle, inclusive, notoriamente, esse controle deve se dar quanto à compatibilidade frente à ordem constitucional, a qual ele está adstrito. Na visão da Defensoria Pública, esse ato, essa manifestação pelo descredenciamento da USJ representa uma violação ao princípio da proporcionalidade e também uma violação ao princípio da vedação ao retrocesso social. O que significa isso? Esse princípio ele alude à ideia de que direitos fundamentais que já foram implementados pelo Estado, eles não podem ser suprimidos sem que hajam medidas compensatórias suficientes a garanti-los. E neste caso nós não temos, porque os próximos cidadãos, indivíduos que quiserem estudar de forma gratuita e com qualidade no município de São José, não terão essa possibilidade. Também não nos convence o argumento de que se estaria retrocedendo para garantir o avanço na educação infantil. Primeiro porque o município, como já foi dito aqui, atende ao mínimo constitucional e também porque não foi informado qualquer plano de investimento na educação infantil ou outra área que faça, então, que justifique a retenção desses custos. De qualquer modo, não se concede um direito a um grupo suprimindo os direitos de outro. Tanto crianças como jovens, como adultos têm o direito à educação gratuita e de qualidade. E essa obrigação, ela diz respeito a todos os entes federativos. E diga-se aqui que o município tem, sim, a obrigação de implementar o ensino superior também. Essa é uma atribuição prevista em lei a todos os entes federativos, que possuem, então, uma atribuição colaborativa em todos os níveis de ensino. Doutora Ana, se a senhora puder concluir, sim, já estou finalizando. Obrigada. Então, aqui o que eu queria colocar é que a visão trazida pela administração municipal coloca em conflito dois grupos vulneráveis, como se um tivesse que ceder a outro, enquanto, na verdade, isso não existe, né? A questão orçamentária, ela não pode se sobrepor aos interesses de desenvolvimento pessoal e intelectual dos cidadãos. Os recursos que são alocados na boa prestação de serviços, eles devem ser considerados investimentos e não gastos, né? E é por isso que a educação ela tem que ter seus recursos ampliados e não suprimidos, como se está vendo aqui nesse caso. Na visão da Defensoria Pública, para terminar, se há necessidade de equilibrar as contas públicas, que se faça otimizando despesas de outras áreas menos importantes, e não o direito à educação. Até porque essa casa ela já promoveu um outro debate recentemente quanto à problemática da população em situação de rua, o crescimento da violência. E se nós suprimirmos direitos básicos que são necessários a justamente ampliar possibilidades de vida e garantia em direitos e evolução dos cidadãos, não será possível combatermos esse tipo de problema. Então, para terminar, eu quero registrar que a Defensoria Pública continuará acompanhando a situação e me coloco à disposição de todos quanto a esse tema. Muito obrigada.
Obrigada, doutora Ana. Eu pergunto, então, se tem algum vereador que gostaria de se manifestar. O vereador André, a doutora Márcia prefere fazer um fechamento final. Vereador André, por favor, eu lhe pergunto, quem está conduzindo os trabalhos sou eu. Eu pergunto se os vereadores gostariam de se manifestar. Pela ordem, então, o vereador Mauro. Depois o vereador Sanderson, o vereador André. É isso? Tá, desculpa, vereador André. Ele levantou a mão, Não, presidente. Tudo bem, tudo bem. Vereador André. Que a senhora que está conduzindo a presidência, não caberia o vereador... Vereador André Guedes. Tá bom. Tá, desculpa. Vereador André, mais alguém gostaria de se manifestar? E o vereador Mauro. Desculpa, Marquinhos. Depois o vereador Sanderson. Palavra ao vereador Mauro Fiscal. 3 minutos, vereador, por favor. Eu não vou ocupar os 3 minutos, não, presidente. Primeiramente, gostaria de dar uma boa tarde a todos, senhores promotores, vereadores, professores e alunos aqui presentes. Eu só gostaria de fazer um apelo aos senhores promotores, para que se esforcem, para que lutem, para que façam o possível para que a nossa universidade não seja fechada, para que se trabalhe em cima de um ataque. Vamos fazer um termo de ajuste de conduta para que, se necessário, e em pouco tempo, ou que seja necessário 1 ano ou mais, para que se ajuste às necessidades, para que se mantenha a universidade aberta. Se não pudermos mantermos o centro universitário, como falou a presidente do Sindicato Jumeri, que então se mantenha uma faculdade, onde as exigências são menores. Mas eu deixo aqui aberto esse apelo e para que façam o possível, para que não se feche a nossa universidade. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador. A palavra, então, ao vereador André Gesser, por até 3 minutos. Boa tarde, presidente. Primeiro, lamentar que não tem ninguém do Poder Executivo aqui, não sei se não foram convidados da Fundação e nem da Procuradoria, porque, inclusive, é isso que o vereador Mauro falou, ele tem que falar à Prefeitura, ao Prefeito. Segundo, que eu acho que o Ministério Público tinha que ser o primeiro a se manifestar, porque a gente está vindo de uma manifestação do Ministério Público para todo esse debate, então a gente teria que escutar o Ministério Público para poder questionar o Ministério Público. Enfim, vamos lá, rapidamente, eu não preciso argumentar sobre a importância da USJ, porque todo mundo que mora em São José sabe da importância e todo mundo acho que já superou de que é fundamental para o povo de São José a gente ter uma universidade pública gratuita que direciona 70% das vagas para as pessoas de São José, principalmente para quem mora no Morar Bem, mora na Colônia Santana, para quem é pobre, que não consegue entrar numa UFSC nem numa UDESC. Isso que a defensora falou é uma frase fundamental. Nós não podemos ter retrocesso social. Fechar uma universidade é retrocesso social. Quando a gente avança na área social, a gente não pode voltar para trás. O atual governo ele lançou o PPA, e aqui no PPA está o SJ, estimular as parcerias do SJ, aquisição de equipamentos, então está no PPA, está no plano de governo. Então a gente espera que esse plano de governo, que foi o que foi propagado para ganhar o voto, agora seja cumprido. Como tem que ser rápido, vamos lá. Nós temos uma estimativa orçamentária para 2022 de 933 milhões. Desses 933 milhões, só para a educação, que a educação a gente sempre pode botar mais, mas tem 263 milhões, 28% desse recurso. Para a saúde tem 206 milhões, 22% desse recurso. Para o SJ, são 6.483.000, 0,69% desse recurso. Nada, praticamente nada, perto das outras porcentagens. Publicidade, até o momento, a Prefeitura já gastou, até o momento, não, até o dia 31 de agosto, porque já está passando outras propagandas na TV atualmente, mas até o dia 31 de agosto, R$ 4.362.280 de publicidade, ou seja, quase já o valor que é para manter a USJ. Então, existe várias outras maneiras de enxugar aqui, enxugar ali.
manter 28% na educação, 22% na saúde, que seria 15%. A folha de pagamento era 41%, agora foi para 44%, porque o governo foi lá e fez a revisão, que foi importantíssima. Então, assim, São José, já falaram aqui, nunca esteve tão bem de receitas. Então não faz sentido fechar uma universidade, porque a educação a gente não fecha, a gente abre portas. E para finalizar, quem vai perder é o povo de São José, o povo da periferia que só tem acesso ao SJ. Obrigado. Com a palavra o vereador Marcos Vinícius. Boa tarde, presidente, demais autoridades na mesa, né, senhores vereadores e os alunos aqui da USJ. Na fala do José, eu vi a frustração do amigo também, que eu passei por isso, né, eu vim da escola pública e não tive a oportunidade de entrar no UFSC, no UDESC, e tinha outra oportunidade que é o USJ. Também tentei a administração, naquele momento não passei. Passei no concurso da Guarda Municipal. Dali, custeou, né, os meus cursos de preparatório para vestibular, mas mesmo assim só vou passar na UFSC lá com meus 33 anos. Então, assim, doutora Massarene, em razão da sua recomendação, né, referente à nossa USJ, como o vereador Gerson já falou, nosso orçamento é 0,69%, né, para se custear a nossa USJ. Então, temos aqui indicadores, tanto do quanto é benéfico para o nosso município, né? Todos os alunos são oriundos, né, de escola pública, né? O porquê, realmente, quem foi que solicitou isso para a senhora, qual foi a denúncia, né, de porquê está tentando descredenciar uma universidade que realmente, pelas suas notas de 2011, teve a nota máxima, né, ali no ENAD disse que é 5 pontos, e dali para frente ficou em torno de 3, 4, sempre nas melhores notas aqui da região. Então não tem um porquê de hoje você fechar uma universidade dessa, né? Ou talvez manter, se a senhora puder fazer outra recomendação para o nosso executivo, que se torne então uma faculdade, mas não deixar de perder uma educação como é a USJ. Temos professores aqui renomados, a grande maioria são doutores, mestrados, né? E acaba, né, que o nosso município ganha com isso. Ganha com melhores empresários, ganha com melhores professores, né? E hoje os alunos também estão nesse dilema, se vai fechar ou não a USJ. O custo, né? Vamos fazer uma matemática básica que eu aprendi na minha casa, né? Se você tem, vamos lá, 10 filhos, você levaria para um restaurante, né, vai pagar lá em torno de R$500 para você botar você jantar com essas pessoas. Mas se você fazer o seu jantar em casa, sai bem mais barato, não sai? Então, dentro do nosso município, a USJ custeando esses cursos superiores, paga em média de R$470 por aluno. E no estudo privado, né, nos cursos privados, pagaria em torno de R$780. Essa é a média que é pago lá nos cursos privados. Então, eu gostaria que a senhora repensasse um pouquinho, pudesse fazer uma outra recomendação para o nosso município e manter realmente a nossa USJ. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra agora o vereador Sanderson de Jesus. Senhora presidente, demais colegas vereadores, o Ministério Público, Defensoria aqui presente, uma boa tarde, os ilustres professores e o corpo acadêmico e também funcionários dessa casa. Eu queria aqui, a audiência está pautada em dúvidas. Nós caminhamos até aqui numa condição em que a USJ não está fechada. Está funcionando. Essa audiência está sendo divulgada pela TV Câmara e não precisamos ter responsabilidade. Eu digo isso porque é mais dúvidas que se leva para a sociedade de São José. Também tenho que fazer justiça aqui, que o debate ele é sempre salutar numa administração pública. Afinal, quem está lá com a caneta na mão tem responsabilidades a ser cumpridas. É muito fácil aqui, eu, com todo respeito ao vereador André, dizer que o orçamento da cidade é 930 milhões, se verdade fosse. Isso tem um monte de questões que vão ser recursos que poderão vir para a cidade.
também como o vereador fala que foi gasto uns 4 milhões de publicidade. Ora, senhores, vejam em relação à vacina, quantas e quantas divulgações estão sendo feitas para o cidadão ir lá tomar vacina, né, na questão da saúde, nesse momento da Covid, e não é só São José que está gastando com publicidade nesse contexto, é toda a cidade. Se falou aqui, e com respeito ao professor, e eu preciso dizer isso, São José não está um mar de asfalto, pelo contrário, São José está trabalhando com muita responsabilidade. Quando se diz aqui que nós temos um índice da folha de pagamento, que os caixas estão em dia, é um governo de austeridade, é um governo que se apresenta, né, com muito compromisso diante de todo um cenário Brasil afora de muita gente está passando fome. Afinal, a prefeitura é uma das maiores empresas de São José. E sabe quantos funcionários nós temos? Mais de 5 mil. Né? E se uma administração vai mal, todas essas famílias também vão mal. Então, essa austeridade, não há mar de asfalto aqui, não há asfalto na cidade. Fizemos agora, no Cobrasol, ali, uma correção que está sendo resolvida. Eu estou fazendo esses pontos para dizer o seguinte. Primeiro, dizer ao aluno aqui que merece nosso mais profundo respeito, é o José, né? Dizer a você que o prefeito, José, você como acadêmico, o prefeito não tem autonomia para fechar a USJ. Existe todo um rito, né? Eu não vou dizer jurídico, mas eu vou dizer administrativo, que nesse rito tem os atores. Existe o conselho, existem várias variáveis. Não vai se fechar o SJ num canetaço por decreto. Perfeito? Por portaria. É bom que vocês não sejam usados como massa sabe? Precisa ter questão técnica nessa essência. O teu discurso ali foi muito bonito. Né? E você tem que entender que a USJ não se fecha, o prefeito não vai fechar a USJ por livre, espontânea e decisão única, exclusiva. Existe todo um arcabouço de encaminhamentos legais, administrativos previstos na legislação federal. Uma delas é a questão do conselho. Vereador, se o senhor Então, eu puder queria concluir. aqui dizer para os senhores que o debate é importante, que a USJ sempre fez e sempre terá espaço nesta casa, né? E que a gente tem que ter responsabilidade quando dá os encaminhamentos, e que nós estamos falando, como me falou, 900 alunos, e os que virão, que lutemos para que eles também tenham espaço na faculdade, na USJ, ou qualquer outro modelo que possa ser apresentado. Obrigada, vereador. Como não... Gente, por favor, respeito. Eu, como os vereadores, não tem mais um vereador que quer se manifestar, eu passo a palavra, então, para a doutora Márcia, até 5 minutos, para ela fazer suas considerações. Eu gostaria que todos respeitassem. Foi feito um convite, isso aqui é uma conversa, um debate nesse sentido. Então, a gente encerra a discussão depois da fala da promotora Márcia Arense. Obrigada por ter vindo, doutora Márcia. O doutor Christian também, muito obrigado. Presidente, só uma questão. Eu gostaria de pedir, eu achei muito pouco tempo para a promotora expressar as explicações. Se pudesse aumentar o tempo para ela, seria importante. Se o vereador Tessari, se assim ela desejar, por favor. Obrigada. Por favor, doutora Márcia, se assim a senhora desejar. Muito boa tarde a todos. Cumprimento a todos, cumprimentando a presidente desta casa, que enobrece a todos nós pelo seu descortínio, pela sua condução sempre firme, com toda essa elegância, com essa integralidade da representação da população. Aqui também, mais ainda exaltada, o coeficiente das mulheres em São José. É sempre um privilégio estar aqui. Talvez hoje a missão que me está atribuída não seja das mais simples, nem tampouco das mais agradáveis. Mas nós temos que sempre lutar o bom combate, e o bom combate é, sobretudo, aquele que é feito por pessoas de bem. Quando eu estava vindo para cá, eu vi uma placa de acho que deve ser de um
entidade comercial, que estava escrito assim, mãos de luz. Confesso a vocês que não sei qual é o negócio que este estabelecimento ou esta empresa desenvolve, mas pensei que seria, parece uma coisa de Deus, uma expressão importante para eu referir aqui hoje, para também me iluminar. E também pedir iluminação para todos os que me ouvirem, né? Especialmente para que suprimam dos seus corações e das suas mentes essa tendência adversarial, né, na qual todos fomos sendo instalados, e que parece que todas as vezes que alguém ou alguma instituição trabalha ou persegue o bem, ela tem grandes chances de ser entendida como uma instituição maléfica. Então, mãos de luz, e ontem ainda foi o dia dos Santos Anjos, não sei se todos lembram, né? São Miguel, São Rafael, São Gabriel, que eles nos conduzam e que, sobretudo, conduzam a mim, né? Neste momento, nesta minha fala. O que orientou a manifestação do Ministério Público e que resultou na recomendação, que talvez tenha sido a peça processual ou procedimental da minha vida profissional que mais tenha sido publicizada. Foram mais de dezenas de pessoas que pediram cópias, e elas foram todas encaminhadas. Tudo o que eu, como profissional do Ministério Público, tinha que analisar a partir das informações que foram obtidas num procedimento, tudo, absolutamente tudo, encontra-se lá. E acredito, suponho, que todos os senhores tenham lido. Não só os senhores, como os alunos, né? E todas as pessoas puderam ler, né? É claro que eu também tenho conhecimento que ali consta foi acrescido ou suprimido de outras expressões e insertados em contextos que se contrapunham ao que ali se encontra dito. Isso é natural, né, nestes tempos de tantas liberdades, e até dentro mesmo da liberdade de expressão. De modo que o que os senhores disseram também foi considerado quando eu tive que me debruçar sobre o trabalho de um órgão de polícia, que nós chamamos assim, né, doutor Christian, os chamados órgãos de polícia, que fazem a polícia administrativa dos órgãos públicos, né? Neste modelo conselharial que foi instituído no Brasil e praticamente em todas as unidades do mundo ocidental, né? Esta administração por conselhos, nós temos o Conselho Estadual de Educação, como temos o Conselho Federal de Educação, temos todas as diretrizes nacionais que estabelecem as universidades, os critérios para um centro universitário. Os critérios legais não foram feitos pelo Ministério Público. Os critérios legais integram todo um conteúdo denso, rigoroso e amplo de legislação federal e que depois percola pela legislação estadual, de modo que toda a fundamentação do que o Ministério Público deduziu na recomendação não foi uma criação singular de uma pessoa ainda mais comum, né, que é um representante do Ministério Público. Não foi nada mais, nada menos do que um raciocínio decorrente dos imperativos da própria legislação. Se o órgão do poder de polícia estadual não diligenciou durante 15 anos sobre as omissões, se esse órgão de polícia estadual deferiu tempos de acomodação ou de ajustes para o credenciamento, e esses credenciamentos foram sendo renovados, ainda que houvesse problemas, isto
pertence e é de responsabilidade da alçada do órgão de polícia educacional, né? Ele e somente ele, né? De modo que o que o Ministério Público fez foi, diante de uma realidade que não é só do ensino público superior, é do ensino, diante da pandemia, diante da evidente necessidade de suplementação de recursos para atendimento a todas as demandas, né? E como eu vou ter esse tempo exíguo para falar, eu, inclusive, fiz um recolhimento bastante aberto de todas as informações que tem nas bases de dados sobre o ensino fundamental, a evasão escolar. A evasão escolar na própria USJ é bastante interessante, né? Nós temos o total de alunos ingressantes, por exemplo, dados oficiais vindos da própria instituição, né? De 5.079 alunos, né? Nós temos 1.900 alunos formados ao longo desses 15 anos e temos 2.197 que desistiram, né? Tem outras tantas informações, né, que estão todas disponíveis, né, que todos os senhores podem acessar. Eu não vou fazer aqui leitura de planilhas, né, seria dispendioso e seria entediante, né. Esses dados estão todos disponíveis. Eu, com isso, não estou menosprezando a instituição, de maneira nenhuma. E, reiteradas vezes, eu fui indagada, né, no sentido de saber qual era a minha oposição à instituição. Eu não tenho nenhuma oposição à instituição. Nenhuma. Mas, como pessoa, como cidadã, mãe e avó, né, embora a minha residência não seja nessa comarca, eu penso que o melhor de qualquer cidade é que ela faça o melhor que puder fazer pela formação fundamental. E é este o grande problema que nós estamos tendo no Brasil. Não sei se vocês estão acompanhando, o índice de evasão, né, dos alunos, né, do Brasil inteiro. Nós temos mais de 50 milhões de crianças e jovens que não retornaram e que não têm nenhum apetite. O Estado federal, o Estado Unidade Federada e os municípios serão chamados, né, a produzir políticas que nunca existiram para atender esta talvez terceira onda da pandemia, que é a tragédia do ensino, especialmente o ensino fundamental, né? As preocupações que ensejaram também a reflexão e que redundaram naquela recomendação, radicam nessa questão. Como também radicam, né, na situação da indispensabilidade do aporte de mais recursos, né, para outras alternativas de melhoria de prestação de serviços, tanto na saúde como na educação, mas também na segurança, né? É simples dizer que seria 0,48 da fonte 80, né? É simples você dizer. Como também é muito simples dizermos que o município nunca esteve tão bem. Eu nem sabia que o município, fui saber agora que o município nem estava tão bem do seu ponto de vista orçamentário. Mas o orçamento sofre várias inflexões, né? Sofre variáveis, inclusive do futuro, que nós não sabemos. O orçamento é uma previsão, não é nunca uma realidade factível, né, professor? O orçamento é sempre uma possibilidade, nunca uma certeza, né? De modo que eu... Já deu os 5 minutos, professor? Então, sim, eu vou encerrando já deu, mas aqui. Como o vereador eu vou encerrando, pediu, então, assim, aqui, né, já que há uma certa inquietude pelo excesso, eu vou encerrando aqui, dizendo a todos os senhores que tudo que o Ministério Público tinha a dizer está lá. Nós estamos esperando a conclusão dos 180 dias, apenas para dizer a vocês que
o Conselho Estadual de Educação fez sim já um parecer no dia 24 de agosto de 2021. Quem quiser acesso a ele também está nos autos do processo, né? Não há da parte do Conselho nenhuma resistência a que a entidade mantenedora produza os atos que lhes são de competência. De modo que não houve nenhuma posição do Conselho Estadual de Educação no sentido de objetar, né, a autonomia do município. Isso é uma questão do município. O que o Ministério Público fez foi apenas ressaltar, né, as questões que se encontram lá no documento que vocês todos tiveram acesso. Muito obrigada, que vocês fiquem todos bem e que não me queiram mal. Muito obrigada. Obrigada. As pessoas que estão conosco aqui nessa tarde, assim ficou conversado, a doutora Márcia preferiu ouvir a todos, todas as considerações, todas as ponderações de quem esteve na tarde de hoje conversando conosco, dos vereadores que compõem essa casa, que tiveram oportunidade de manifestação. Ela fez as suas considerações finais, o doutor Christian não gostaria de fazer uso da palavra, então eu agradeço a todos e a gente encerra a reunião da referente ao SJ na tarde de hoje. Muito obrigada a todos. Muito boa tarde para você. Terminou neste instante, aqui no plenário da Câmara Municipal de São José, a reunião pública que tratou sobre a USJ, a Universidade de São José. Este foi o terceiro encontro promovido aqui pela Câmara Municipal de São José. Dia 19 e dia 26 de agosto, a Câmara já havia realizado encontros no plenário para debater o tema. O evento reuniu vereadores, servidores, alunos e professores para debater os próximos passos da instituição josefense de ensino superior. Durante todo o evento, os participantes solicitaram a manutenção da universidade. Você pode assistir tudo o que disseram os participantes no canal do YouTube da Câmara Municipal de São José. A gravação está disponível na íntegra. A reportagem completa estará disponível nas redes sociais já a partir desta sexta-feira. Mais detalhes você acompanha também no Jornal da TV Câmara, que vai ao ar às 6h15 da noite de hoje. Legislativo josefense, construindo uma Câmara ainda mais cidadã. Não tem entrevista. Não?